o Senhor Jesus concede aos seus discípulos, quando diz: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, não é, na mesma medida, não é? Então, veja, sereis julgados também. Então, no critério com que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim, irmãos: se você julga, não é, você será julgado pelos homens também, com um julgamento precipitado. Então, se você julga precipitadamente as pessoas, você também será julgado precipitadamente, não é? Então, agora, se você não quer, se você não almeja ser julgado precipitadamente pelos outros, o que é que eu devo fazer? Não julgueis. Não julgueis. Então, aí a medida é essa: a medida com que eu ajo, eu recebo. É isso que o Senhor está dizendo aqui, né? Então, duas instruções o Senhor vai nos conceder aqui. Primeiro, irmãos, Ele vai nos dar aqui vai nos fazer provar, bem mesmo que seja por um aspecto pequeno, mas Ele vai nos fazer provar aqui, certo, da nossa própria natureza arrogante e do amor carnal, isto é, do egoísmo. O Senhor vai nos fazer provar do mesmo veneno. Essa é a linguagem que nós podemos usar. Então, quando nós, não é, ouvimos Deus sendo desonrado por juramentos, não é, dos nossos próprios, do nosso próximo ou dos nossos irmãos, então, quando o Senhor ele é difamado, como ele é difamado? Quando as pessoas caluniam, quando elas mentem e elas precipitadamente ofendem outras pessoas, não tendo noção do que de fato aconteceu, mas dando uma avaliação precipitada sobre os fatos. Então, quando nós ouvimos Deus sendo desonrado por meio dessas coisas, tá certo? Nós não apenas não nos angustiamos, não é? Nós não sofremos por isso, mas pior, irmãos, às vezes nós somos a causa do Senhor ser desonrado. Então, o julgamento, quando eu vejo alguém julgar uma pessoa falsamente, eu não sinto como o nome do Senhor está sendo desonrado. Eu não apenas não me preocupo com o nome do Senhor, como também eu sou muitas vezes a causa dele ser desonrado, né? E às vezes você tem deleite, você tem prazer nesse tipo de coisa, que é difamar outras pessoas. Quando você ouve acerca dos defeitos de alguém, né, das faltas de uma pessoa, você se alegra com a desgraça daquela pessoa, né? Você não sofre com o que você está ouvindo, né? Você não está preocupado com o bom nome da pessoa, você na realidade se deleita em ouvir o mal daquela pessoa. Se nós mesmos somos aqueles que falam mal de outras pessoas, não é? Nós somos e estamos presentemente cheios de malícia e de inveja, e nós não teremos descanso, irmãos, e não teremos descanso. E quantas vezes, preste atenção, eu sei que alguém falou mal de mim, alguém me injuriou, alguém me caluniou, eu não vou ter paz, porque eu não estou preocupado com o nome do Senhor, eu não estou preocupado com a glória de Deus, estou preocupado com a minha honra. Então, eu não vou ter paz até que aquela pessoa pague pelo que fez. Então, aí eu vou me vingar, eu vou falar mal, eu vou pagar exatamente com a mesma moeda com que a pessoa fez comigo. O que ela fez comigo, ela vai receber da minha própria mão como um tipo de vingança. Isso é interessante porque, né, você vai entender que quando eu, na realidade, tenho essa preocupação simplesmente, é com a minha honra, não com o nome de Deus,
eu, na realidade, em última instância, eu estou, não é, preocupado apenas com a minha pessoa e não estou preocupado com o nome da outra pessoa e muito menos com o bom nome da glória de Deus. Aqui mora toda a preocupação. Então essa é a primeira instrução que o Senhor vai nos dar aqui nesse texto, não é? Então a primeira instrução é que essa é a nossa natureza arrogante, essa é a nossa natureza pecaminosa. Esse texto nos mostra claramente quem somos. Mas a segunda instrução que o Senhor nos dá aqui no texto, irmãos, é que o nosso Salvador, nosso Redentor Jesus Cristo, não é? Ele nos mostra um caminho notável pelo qual nós podemos ter conhecimento dos nossos próprios pecados. Engraçado, né? O Senhor me mostra no mal do meu irmão um caminho notável para eu conhecer o meu próprio pecado. O mal do meu irmão não é um caminho notável para eu difamá-lo. A primeira coisa é um caminho notável para eu saber quem sou eu. Quem de fato sou eu, não é? Nós chegaremos ao conhecimento dos nossos próprios pecados e como esse pecado é odioso diante de Deus. Sabe por que o Senhor usa esse critério? Avalie o modo como nós julgamos os nossos próprios pecados sem comparar com os outros. Preste atenção nisso. Quando eu lido com meus pecados, eu mesmo, veja, eu sou tranquilo com os meus pecados, eu sou apaziguador com os meus erros, eu faço o meu pecado soft, eu faço ele leve, diferente de como eu vejo o pecado dos outros. Normalmente o pecado dos outros tem um peso muito grande e o meu próprio pecado é uma coisa que eu administro com muita tranquilidade. É por isso que nós temos a tendência de falar de outras pessoas. Só que o pecado do outro, a primeira coisa que deveria produzir na minha vida é reflexão sobre a minha própria natureza e o que eu sou capaz de fazer. Eu devo, vendo o pecado do meu irmão, eu devo, no primeiro momento, olhar para os meus próprios pecados na pessoa de outro indivíduo. Eu olho o meu pecado nele. Eu não olho o pecado dele, eu olho o meu pecado nele. E aí eu vou aprender a julgar o pecado em nós mesmos. É como nós julgamos esse pecado nos outros. Eu não julgo o pecado dos outros dessa maneira, eu vou aprender a julgar os meus próprios pecados. Vocês estão me acompanhando aqui, irmãos? O conceito é simples, eu vou aprender a julgar os meus pecados como eu julgo o pecado dos outros. Quando eu considero o julgamento precipitado nas outras pessoas, irmãos, que elas cometem contra nós mesmos, né? Nós falamos assim, isso é vil, isso é um pecado terrível, por que ela está fazendo isso comigo? Por que ela está destruindo minha reputação? Eu digo que esse pecado é intolerável, esse pecado é odioso, não é? E aí, a mesma sorte, da mesma maneira, eu deveria pensar dos meus próprios pecados da mesma forma. Eu deveria pensar nos meus próprios pecados da mesma forma. Esse pecado é odioso, ele é intolerável. E aí eu poderia pensar, a cada pecado em nós mesmos, nós devemos julgá-lo exatamente como nós julgamos o pecado das outras pessoas. Porque eu julgo o meu pecado de maneira leve, eu sempre tenho uma explicação para as coisas que eu faço igual ao outro,
mas eu não quero saber da explicação do outro, ele é odioso, de fato. Se eu olhar apenas para mim mesmo, irmãos, nós vamos nos quebrantar, usar a palavra quebrantar e não no sentido espiritual, mas vamos ficar mais tranquilos no pecado. Se eu olho apenas para mim mesmo, eu fico tranquilo no meu pecado. Eu faço o seguinte: os grandes pecados que eu cometo, eu transformo ele em pequenos pecados. E os pecados pequenos que eu cometo, eu digo, isso não é nem pecado. A minha tendência é diminuir o potencial da minha falta. Mas não faço isso com os outros. Com os outros, eu julgo de maneira terrível. Não é? Normalmente é assim. Então, como Jesus Cristo diz aqui no texto, irmãos, voltando lá ao versículo de Mateus, ele diz assim: então, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Assim como você mede, você vai ser medido. Assim como você avalia os outros, você vai ser avaliado. É o princípio que o Senhor Jesus estabelece aqui no texto, não é? Que eu diria chama muito a nossa atenção. Chama muito a nossa atenção. Esse verso, ele contém uma confirmação dupla das razões anteriores, né? A primeira está nessas palavras, né? Com o julgamento, com a medida do julgamento que você julga, você será julgado. Com o critério que você utiliza para julgar os outros, você vai ser julgado. O mesmo critério você vai ser julgado. É isso que o primeiro momento ele diz. Então, é como se Cristo estivesse dizendo o seguinte, irmãos: se você julga o homem precipitadamente, então os homens também, pela ordenança de Deus, na sua sabedoria e na sua providência, ele vai fazer com que o mesmo julgamento que você deu, você receba. Isso na providência, isso na sabedoria de Deus, ele vai fazer que a mesma coisa que eu fiz, eu recebo. Nesse aspecto, não é? Essa vai ser a forma como eu lido com o meu próprio pecado. E agora, mas se você julga o homem corretamente, se você julga os homens com sabedoria, então também os homens, pela ordenança e pela providência de Deus, julgarão você corretamente. O que isso precisa fazer é modelar o meu modo de julgar. O Senhor estabelece um juízo para que eu tenha critério. Porque não é quando eu vejo o meu pecado que eu consigo ter essa visão, mas quando eu vejo o pecado do outro. Então, na realidade, eu vou ver no pecado do outro o meu próprio pecado. Esse é o princípio geral que o Senhor estabelece aqui. E aí nós podemos, não é, mostrar que nessa verdade isso prova algumas coisas. Primeiro, irmãos, você pode observar uma verdade, certo? E é um princípio claro, né? E uma causa principal da difamação pessoal que é comum nesse mundo. E você sabe onde é que eu vou observar isso? Na própria pessoa que é difamada. Qual é a causa? Qual o princípio? A própria pessoa que está sendo difamada. Eu, de maneira imprudente, de maneira precipitada, eu censuro injustamente alguém, né? Então Deus, na sua providência,
de modo sábio, ele vai fazer com que outras pessoas me difamem. E faça o que, irmãos? Nós tenhamos também os nossos nomes destruídos. Que coisa! Nossos nomes destruídos. No que diz respeito a esse princípio, nós devemos aprender, irmãos, a ter cuidado com os nossos lábios. Primeira coisa, vigie, ponha guarda nos seus lábios. Mantenha as portas dos seus lábios governada. A tua língua sobre juízo, sobre equilíbrio. Com que? Pela palavra de Deus. Porque quando você censurar alguém precipitadamente, você está na realidade buscando julgamento sobre você mesmo. Porque em última instância, quando você julga alguém precipitadamente, você está buscando juízo sobre você mesmo. Segunda coisa importante, seja paciente quando você estiver sob censura precipitada. Tenha paciência quando você estiver sendo caluniado pelos outros. Então, no momento em que eu estou sendo caluniado pelos outros, estou censurado de maneira pecaminosa pelos outros, qual é a minha primeira reação? É me defender, é repor minha honra, destruindo a honra do outro imediatamente. Mas o que é que a Bíblia me ensina aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é parar e pensar sobre mim. Eu já fiz isso com outros. Eu já falei de outras pessoas precipitadamente. Ao invés de imediatamente ter uma reação, eu vou avaliar minha própria vida. Eu já fiz isso com outras pessoas. Portanto, a justiça de Deus foi manifestada de alguma forma. E eu fui recompensado com a mesma coisa que eu fiz. Porque eu cometi erro com outras pessoas. Já parou para pensar que a primeira coisa que nós devemos fazer quando ouvimos falar de um pecado de alguém grave é avaliar a nossa vida. Nós não fazemos isso em nenhuma circunstância. Pelo contrário, nós subimos no altar, nós subimos nas alturas, porque nos tornamos melhores do que ele. E o texto aqui vai dizer, você tem que fazer exatamente o oposto, você tem que perceber que você é igual a ele, e que em alguma medida, em outra circunstância, você fez a mesma coisa. E aí o Senhor está tratando comigo. Preste atenção lá em Eclesiastes, por favor, abra sua Bíblia comigo, irmãos. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. Versículos 13 e depois o 24. Eclesiastes 7, 13 a 24. 13 e 24 diz assim: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Quem poderá endireitar o que ele torceu? Agora veja o verso 24 do mesmo capítulo. Não é? O mesmo capítulo diz assim: o que está longe e muito profundo, quem o achará? E aí eu posso olhar, não é? Eu posso pegar aqui o verso 23. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? No mesma seção, você vai
não é? Perceber no verso 13: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele entortou, como diz o texto, o que ele torceu. A mesma coisa. Não preste atenção naquilo que as pessoas falam, não é? Preste atenção naquilo que as pessoas estão falando, naquilo que elas estão dizendo, não é? Porque assim como as pessoas falam, você também receberá a mesma coisa. Aquilo que o Senhor fez, ninguém poderá mudar. Há uma expressão aqui no texto, que eu só querendo voltar um pouquinho, irmãos. Ele diz assim, o verso 14: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir após ele. E aí o 23 e 24, que é a seção que importa para a gente, não é? Tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe é muito profundo. Quem poderá achar? As palavras do Senhor, elas são descritas, irmãos. Perceba, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realizou, não poderá ser desfeito. E o que o Senhor ordenou foi simples nesse discurso: se você fizer, você vai receber. A ordem é clara. Se você praticou isso virá sobre você, de uma forma ou de outra. Ao invés de, quando isso acontecer comigo, eu começar a me desesperar, o que eu tenho que fazer é dizer: meu Deus, em outro momento, em outra medida, em uma outra circunstância, eu fiz a mesma coisa. Essa é a primeira prova que nós temos. A segunda prova, irmãos, é que nós podemos observar a maneira correta, não é, de como eu devo, não é, manter e preservar um bom nome. A maneira correta de como você estabelecer e manter um bom nome. A saber, como é que eu faço isso? Julgando outros com julgamento cristão, tendo sempre uma opinião caridosa de todas as pessoas, falando sempre o melhor das pessoas em qualquer companhia. E é interessante, em qualquer circunstância, sempre fale alguma coisa, o melhor daquela pessoa. Se você tem alguma coisa ruim para falar dela e aquilo não vai produzir nada de bom no sentido de trazer benefício, restaurar, pelo contrário, vai denegrir mais da pessoa, fale alguma coisa boa. E se você não tem o que falar, fique calado. Fique calado. Julgue as pessoas de modo cristão, tenham sempre uma opinião caridosa de cada pessoa, fale sempre o melhor dessas pessoas em todas as companhias, desde que você faça isso com consciência. Não fale bem da pessoa que é iníqua, não é? Você não pode falar alguma coisa boa de alguém que está praticando pecado. Você vai mentir. Então é melhor você ficar calado do que você comentar alguma coisa que não vai produzir nenhum efeito para aquela pessoa, em termos de socorro, em termos de melhora para aquela pessoa. Pelo contrário, eu vou destruir a reputação dessa pessoa para as outras pessoas. Isso é muito comum, não é? A gente vê isso comumente em qualquer lugar que nós podemos caminhar, não é? E outra coisa, nunca julgue alguém, irmãos, de maneira tão dura, né? E que você não possa encontrar nem saída para essa pessoa. Cuidado. Você só pode julgar essa pessoa, preste atenção em que circunstância,
se você for legalmente chamado para esse papel. E você tem um bom fundamento para essa ação. E você faz isso para um fim bom. A glória de Deus e o bem daquela pessoa. Nunca o julgamento precipitado visa o bem da pessoa, pelo contrário. Visa difamar, censurar a pessoa de maneira pecaminosa. Então, uma das coisas que a gente pode se livrar muito bem dessas práticas, irmãos, é quando a gente avalia a nossa própria vida. Não é? A gente pode avaliar a própria vida e o fim do que eu faço. Para que eu estou fazendo isso? Para que serve essa informação? Eu sou juiz dessa causa? Quem me chamou para julgar isso? Quem sou eu para dar um julgamento sobre uma coisa que eu não tenho autoridade para falar? E porque, além disso, não é porque não só tenho autoridade, eu não tenho conhecimento de todos os fatos, eu conheço apenas um aspecto, eu ouvi apenas um lado, eu não ouvi os dois lados. Como eu posso julgar? Ainda nesse princípio, veja o Salmo 34, 13. Dê uma olhada comigo no Salmo, irmãos, por favor. Salmo 34, verso 13. O salmista diz assim: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Refreia a língua de falar dolosamente. Cuidado com isso, né? Não fale mal de qualquer pessoa, mesmo que você conheça o mal dele ou da pessoa, até que você seja chamado para tratar do assunto. Fora desse expediente não faz sentido. Terceira prova e terceiro aspecto importante desse princípio, irmãos, é que, da consideração dessa providência de Deus, alguém pode perguntar, não é? Deus, ele ordena e dispõe os difamadores de outras pessoas que vão agir como aqueles que pagarão com a mesma moeda o que foi feito, não é? E o Senhor conhece o pensamento do coração. O Senhor conhece, irmãos, cada censura precipitada, pecaminosa que nós fazemos. O Senhor sabe o que nós pensamos das outras pessoas, o que nós falamos das outras pessoas. Não adianta nem você, às vezes, aparentar um equilíbrio, mas o que eu penso da pessoa, o que eu falo sobre a pessoa, pode não ter, nem vir à tona, mas o Senhor conhece. E como é que isso pode ser verdade, irmãos? Que aquele que julga de maneira tão precipitada seja recompensado dessa maneira tão dura, né? As pessoas, elas escondem seus pensamentos, às vezes elas escondem suas palavras. Como é que ela pode? Porque o Senhor conhece o que nós pensamos sobre as pessoas, não só o que nós falamos, mas o que nós pensamos no nosso íntimo. Isso chama a nossa atenção, porque lembra, irmãos, aqui, quem está sendo julgado nesse contexto não é o que aparentemente fez um mal que ainda não está sendo bem discernido, mas quem precipitadamente se coloca como juiz dessas pessoas. O que o Senhor está tratando aqui é com outro padrão, não é? Eclesiastes 10, 20, o sábio Salomão diz: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, não é? Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria a notícia das tuas palavras. No teu íntimo,
Cuidado com isso, né? Você vai encontrar que também, por exemplo, Davi, ele tratou aquele, lembra de Simei, o ímpio, irmãos, que agiu de maneira terrível com Davi. Veja lá em 2 Samuel 16, veja o que é que Davi diz sobre ele. 2 Samuel, capítulo 16, verso 10, veja esse texto comigo, por favor. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: assim fez passar Jessé, desculpa, então é 1 Samuel, desculpa, é 2 Samuel, desculpa, irmão. 2 Samuel 16, verso 10, agora, 16, 10. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Veja o que Davi está dizendo. Se o Senhor disse isso, quem sou eu para impedir isso? Isso, irmãos, nos ajuda a entender que Deus determina alguém diz assim, Deus ordena o julgamento precipitado contra aquele que julga precipitadamente. Só que Deus não é o autor do pecado, Ele permite isso como forma de juízo sobre aquele que comete tal pecado. E por último, a segunda confirmação dessa primeira razão é contida, irmãos, no texto ainda que nós temos em tela, na medida, no critério em que você medir, você será também medido. O critério que você julgar, você também será julgado. O Senhor disse, você vai ser julgado da mesma forma que você julgou, do mesmo tipo e da mesma forma, exatamente como o Senhor ordenou na sua palavra. Nós podemos observar, irmãos, essa regra da justiça divina na punição do pecado. O que é que o Senhor está fazendo? Ele está recompensando os homens exatamente como eles fizeram. Está punindo os homens na mesma maneira que eles ofenderam. Você lembra que Davi cometeu adultério, irmãos, com Batseba, a esposa de Urias, e Deus, por punição, levantou o mal contra ele. De onde? Da sua própria casa. Da mesma maneira, o seu filho Absalão deflorou ou se deitou com as concubinas do seu pai à vista de todo Israel. 2 Samuel 12, 9, 11 e 2 Samuel 16, 22, você encontra isso. A experiência mostra que sangue produzirá sangue. O assassino, ele pode escapar das mãos do juiz civil, não é? Entretanto, o terror e a vingança de Deus vai persegui-lo até o fim. Até o fim. Um exemplo notável, irmãos, você vai perceber, por exemplo, na história de Jacó. Jacó, ele nasceu já pegando no calcanhar do irmão, não é? E passando na frente dele, mas isso foi no nascimento. Depois ele engana o irmão ali com a primogenitura, não é um engano, na realidade, aproveitou da necessidade do irmão e adquiriu a primogenitura. Depois ele engana o pai, se fazendo passar pelo irmão, e não era ele.
E o que vai acontecer com Jacó quando chega na casa de Balaão? Ele foi enganado muitas vezes. Enganado quando escolheu uma moça, recebeu outra. Enganado nos negócios, e você vai encontrar ele sendo punido da mesma maneira como ele, do modo como ele fez. Esse é um princípio bíblico muito claro. Então, no primeiro momento, irmãos, quando nós passamos por algum tipo de juízo, ou mesmo analisando a nossa vida, alguém nos calunia ou fala mal, a primeira coisa não é a vingança, é a reflexão na alma. Onde eu fiz isso? Em que contexto eu pratiquei o mesmo pecado? Me ajuda, Senhor, a avaliar a minha vida, para que eu possa ser perdoado. A primeira grande transformação vai ser no meu coração. E nós teríamos menos confronto, irmãos, do que você pode imaginar. O Senhor vai nos mostrar isso com todas as letras, irmãos. O Senhor proíbe, não é, fazer o que está sendo proibido na lei de Deus, né? Ele proíbe praticar o que ele proíbe na sua lei. Mas não é apenas isso. Ele diz que nós sofreremos os mesmos danos nessa vida, nessa vida. Por isso, muito cuidado na maneira como nós lidamos com as outras pessoas, como nós falamos de outras pessoas, pecaminosamente, porque certamente, na medida em que medimos, nós seremos medidos. É exatamente isso que o Senhor nos instrui na sua palavra. O último ponto, só para você entender como é que o William Perkins, no final, ele vai lidar com uma realidade da época dele, que tem muito a ver com a nossa também. Né? Ele diz o seguinte: veja, o Senhor se levanta aqui contra todos aqueles que vivem de usura, de juros e dos opressores, e que colocam uma medida altíssima sobre outros, uma crueldade sem misericórdia, onde eles perdem tudo, sua casa, seus bens, porque recebem terrivelmente um peso que eles não podem carregar. Ele diz: a mão pesada de Deus ferirá a terra com escassez e com seca, e que será pior para os pobres do que para os homens ricos. Mas quando o Senhor pesa a mão sobre os pobres, todos vão sofrer. Ele diz: quando você coloca opressão, uma medida sobre as pessoas que elas não podem levar, você vai ser medido da mesma forma. Quando você eleva os valores de maneira a produzir sofrimento e destruição para as pessoas, ele diz: também o Senhor lhes fará pagar por isso. Os pobres sofrerão, e quando eles sofrerem, diz ele, a terra toda sofrerá. A terra toda sofrerá. Só para vocês entenderem as palavras do Senhor em Êxodo 22, nós encerramos aqui. Êxodo 22, só o exemplo que William Perkins dá em termos da associação com esse aspecto da lei, não é? Ele diz assim, Êxodo 22, verso 22 e 23. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor.
eu lhes ouvirei o clamor. Essa é a palavra de Deus, e ela deve permanecer. Não aflija o pobre e a viúva, porque se eles clamarem a mim, o Senhor ouvirá e recompensará a eles na medida em que eles afligiram a viúva e o pobre. Na próxima quarta-feira, nós vamos entrar talvez num ponto mais intrigante desse texto, que é mais um exemplo, que é o princípio da visão. Tira a trave do teu olho para que você veja o cisco no olho do teu irmão. Agora, a mesma verdade tratada aqui, só com uma outra ótica, e nós vamos aprofundar esse conceito nesse segundo momento do texto, tá certo? Se Deus assim nos permitir. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, porque temos o privilégio e a bênção de podermos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, sermos, ó Deus, instruídos na verdade, guardarmos o nosso coração, a nossa língua, para podermos viver de modo santo, agradável e gerando, ó Deus, proteção, honra aos nossos irmãos e ao nosso próximo. Tem piedade da nossa vida, nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém.